Oi, Raposo, bom dia. Bem, aqui o Grupo da Mata, né, o nome do nosso coletivo, a gente começou a se organizar mais no final de 2017 ali com a ocupação desse espaço. E aí a gente começou pensando mesmo em revitalizar e transformar de fato esse espaço, porque ele por muitos anos foi um ponto de descarte de entulho, de lixo, que acabou atraindo escorpião para aqui, para a rua, e tem uma creche aqui do lado. Nossa. Então começou a sair, né, os bichinhos lá na creche, né? E aí, enfim, nisso a prefeitura veio e fez uma limpeza do espaço, uma remoção do solo, e a gente entendeu que era o momento de ocupar, porque a gente sabia que quando, né, tirou o lixo, pela questão cultural mesmo, as pessoas já tinham entendido que aqui era o lugar de jogar as coisas fora. Então elas continuariam fazendo isso. E aí a gente veio com as plantas para mesmo fazer uma barreira física, mas também para, né, como você falou, do apartamento ter um acabamento, né, para a pessoa se sentir bem ali e ela querer ficar ali. Esse era muito nosso sentimento também com esse trabalho aqui. A gente quer gostar do nosso bairro, do nosso território, a gente não quer ter que se deslocar para, né, aqui beleza, a gente ainda tem o Parque Raul Seixas, tem o Parque do Carmo que não é tão longe, mas, né, às vezes as pessoas têm que ir lá para o Ibirapuera, pra atravessar a cidade para estar numa área verde. E também é nosso direito, né, mesmo morando na periferia, ter acesso a esses espaços. Então tem muito essa questão estética com as plantas para a gente se sentir bem de estar aqui, de querer cuidar também. Daqui a gente consegue levar para outros espaços quando, né, faz atividade, ou replantar aqui mesmo, né? E aí o viveiro é para a gente poder cultivar as mudas dessas nativas, principalmente, mas essas plantas que a gente vai espalhar para em outros espaços, vai em feira, às vezes, aí leva elas também. Legal. A gente hoje tem parceria com outras redes de agroecologia, de permacultura. A gente já recebeu o mutirão do Permaperifa aqui, que é uma rede de vários coletivos de agroecologia da cidade, né, e arredores. Já fomos também em outros mutirões. Tem também esse lugar de ser um espaço de festa, de acolhimento. Então, a gente, além de plantar, a gente também pensa em como ter áreas que a gente pode, né, fazer reunião, conversa, festa, fogueira, para ser realmente uma coisa integrada, né? A gente acaba trabalhando também nesse lugar da cultura mesmo. Então, é a questão ambiental com a cultura, porque a gente sabe que é a cultura que vai mostrar, de certa forma, fazer as pessoas pensarem, pô, eu quero que esse lugar exista, eu quero ter, né, uma horta, um espaço verde na minha rua, e caso de repente surja aí, ai, não, vamos arrancar isso aqui para cimentar, não é só a gente, né, que está trabalhando que tem que brigar para que não seja assim. Então, para que todo mundo ao redor também perceba, né, esses benefícios, e as pessoas percebem, né? Eu acho que ainda que a gente sempre tenha questões de ter que conversar mais com a comunidade, tem muitas pessoas que já até cuidam, né, nesse lugar de olhar, ó, fulano foi lá, fez não sei o quê e tal. Alguns vizinhos também às vezes, né, doam água para a gente poder regar as plantas que a gente não tem, muda. Quando a pessoa, sei lá, vai mudar, vai fazer alguma coisa, traz muda para cá. Legal. Tem várias mudas, né, antigas e mudas novas, né, que a gente planta aqui, então acaba virando esse lugar também de juntar, né? Descarte de coisa boa, né? Descarte. De coisa boa, exatamente. Foi o que aconteceu desde o início, né? Porque aqui antigamente, inclusive, na nossa infância, porque aqui foi um lugar que a gente cresceu, e a gente mesmo, quando o nosso irmão mais velho fazia obra lá em casa, quebrava os entulhos, a gente jogava o entulho aqui sem consciência. Sem consciência, a gente não sabia o que estava fazendo. Né? Um adulto foi lá e falou, ó, pega esse entulho e joga ali embaixo. Né? Então a gente pegava o entulho e jogava aqui embaixo. Então, quando o Iago, né, que é o meu irmão e companheiro da Uri, começou esse trabalho junto com os colegas deles aqui na comunidade, de limpeza, né, do espaço, o Banco da Lua, por exemplo, foi um banco fabricado, né, com entulho, né, não sabia o que fazer com esse entulho, o Iago, com a arte dele, teve essa ideia de fazer o Banco da Lua. Então, voltando, né, na criança que jogava o entulho aqui, as pessoas continuavam jogando entulho, jogava lixo ali, né? E aí o nosso trabalho, meu e do Iago, assim, as pessoas falam, pô, pra que loucura, porque vocês vão ficar limpando isso aí, as pessoas vão ficar sujando, né?
Então era um trabalho que a gente não ia na pessoa que estava jogando o lixo e falava, ô, para de jogar o lixo aí. Era um trabalho a partir do exemplo. Então, assim, a gente sempre trabalhou, a pessoa jogava o lixo, a gente ia lá e tirava o lixo sem falar nada para essa pessoa. Até que demorou anos se passando desse trabalho, né? Suado, nesse espírito, as pessoas começaram a trazer planta. De repente. Começaram a trazer planta. Não que o Que entulho, legal. essas coisas não acabou, né? Só que é isso, assim, o trabalho, ele é para além daquilo que a gente gosta. A gente quer que a comunidade usa esse espaço, né? E através do conhecimento de botânica, através do conhecimento da arborização urbana, trazer significado para as coisas. Então, por exemplo, pô, isso aqui não é mato. Pô, aqui Sim. a gente criou um espaço biofílico, onde Mata. você... né? É uma mata, né? Uhum. Então, assim, aqui tem ervas medicinais que você pode curar a sua tosse, tomar um chazinho para dormir e tal. Então, a gente começou a trazer essa coleção botânica de espécies para cá. Conforme as pessoas da comunidade vêm aqui, a gente apresenta para elas, pô, toma esse chazinho aqui, não sei o que e tal. Para que ela sinta que isso aqui é dela também, né? Para não ficar uma coisa distante. Então, é algo feito para a comunidade mesmo. Aqui, inclusive, é um pedaço de remanescente de bioma, né? Quando você Ah, olha que lá legal. na GeoSampa, no Uhum. GeoSampa, aqui tá mapeado como um bosque heterogêneo, mas de remanescente de bioma. Então, ainda tem algumas espécies nativas, assim, né? Uma área que ela se recompôs, e aí a ideia da horta também é proteger o morro. Por quê? Como aqui tava cheio de lixo aberto, só ia, né? Sim. Erosão, essa parada ia, tipo, Deslizamento. exato, ia zoar essa área. Então, a gente até tem uns registros interessantes. Tem as fotos do GeoSampa são de 2017 e a gente um amigo fez uma captação de drone Que legal. em 2022, mais ou menos. E assim, dá pra ver uma diferença considerável, sabe? Uhum. De que aumentou a densidade, saca, das plantas. Então, tá dando certo, né? Que bacana. Só de você estar na frente da sua casa, né? Uma Uhum. área verde que abafa o som que vem da avenida, né? Melhora o que clima local. gera um né? clima local, faz uma proteção, né? De poluição, o som também, É, outra qualidade coisa, do né? ar. Aí vem um monte de passarinhos aqui, Nossa, né? borboleta, Várias coisa espécies, boa. borboleta. Então, mesmo que você, né, não venha pegar uma folha, esses benefícios dos serviços ambientais, eles são para a cidade como um todo, né? Foi um processo orgânico, né? A gente chegou aqui e aí não tinha nada, não tinha essa coleção de espécies botânicas que vocês estão vendo. No início a gente queria reflorestar trazendo um verde, mas não tinha grana para poder ter essas mudas. Então a gente começou a trabalhar com as plantas mais resistentes. E uma delas foi o boldo, né? O grande boldo ali que, pô, aqui não tem água encanada, né? O solo era seco, né? Hoje você cava aqui, você tem terra preta, ó. Mas quantos anos demorou para você cavar aqui e sentir a umidade? Tem gongolo, né, olha lá, ó, Que... né? Não, Trabalhando aqui, minhoca. enquanto a gente tá conversando, ele tá fazendo o trampo dele, né? Aham. Então, há 8 anos atrás, 5 anos atrás, não era assim. Então a gente começou trabalhando com essas plantas resistentes, multiplicando elas várias vezes e alimentando o solo com essa matéria, que é a biomassa, né? Durante 2 anos consecutivos eu peguei todo o resíduo orgânico das creches que meu filho estudou e trouxe para a horta, para produzir solo. Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo cada vez mais a trabalhar com as plantas, trabalhar com recursos. Pô, qual que é o recurso que eu tenho se eu não tenho nada? Então, o recurso foi na creche, falou, pô, separa um resíduo orgânico que eu vou levar Casca de coisa. casca de Sim. coco, né? Casca Resto de de- banana, tudo que era orgânico, Folha. folha. A gente veio trazendo para a horta e foi criando a nossa composteira para criar uma terra adubada para poder adubar nossas plantas, porque não tinha recurso. Então, assim, a gente, ou seja, é o lance de enxugar a pedra mesmo, né? Pô, eu quero um banco. O Iago fez um banco com entulho, né? O fogão, a lenha, a galera teve a ideia de fazer com um sofá que jogaram aqui dentro, né? Então, para entender como, pô, de onde que você vai surgir as coisas? Vai surgir do nada, a gente vai transformar as coisas. Tira sabe? leite de pedra. Tira leite de pedra. Então, assim, igual o Uri falou, a gente não recebe pelo esse trabalho ambiental que a gente faz aqui. A gente executa outros trabalhos fora, né? Para ter o nosso sustento, mas da horta mesmo, ele é 100% voluntário. Então, isso é um pouco difícil, né? Mas com a resistência, assim por diante. Então, assim, e aí com o tempo, assim, as plantas foram chegando,
a gente foi se especializando cada vez mais, começou a trabalhar com jardinagem, então fazia casas de pessoas, vai fazer o trabalho de jardinagem. A pessoa descartou a planta dela, a gente trazia essa planta para cá, e aí foi aumentando cada vez mais, né, a quantidade de espécies até chegar nesse nível. Hoje a horta, praticamente toda ela é coberta, né, com matéria seca em cima para manter essa umidade no solo. Pode ver que tem bastante matéria orgânica, terra preta, né? Os galho, né? Os gongolos, as minhocas, tudo trabalhando aí 24 horas, coitadas. É porque vocês falaram que não tem água encanada aqui, né? A gente não tem água Então tem encanada. que ser água que fica, ela tem que ficar rendendo, né? Exato, porque é o próprio trabalho da natureza, né? Então, assim, a gente vem com esses conhecimentos da agrofloresta, estudamos, entendemos a agrofloresta e começamos a aplicar aqui, porque a gente não tinha água. Então, a gente tinha que manter essa água aqui. Então, aqui embaixo, a gente colocou vários galhos, né? Desses trabalhos de jardinagem, foi trazendo os galhos para cá e colocando. Então, a gente roça a praça ou roça algum outro lugar, a gente vai trazer esse material para cá também. E assim por diante. Então aqui, ó, vocês podem ver as plantas todas verdes. A gente está entrando no outono, então elas começam a ficar um pouco mais amarelas, mas todas irrigadas, né? Ou seja, onde está essa água? Está no cano vindo da Sabesp? Não. Tá Ela no ciclo da armazenada água, aqui, né? tá no ciclo da água, entendeu? Muito Tem. estudo, né? Bastante Porque estudo. tem que estudar sobre permacultura, sobre Mata Atlântica, sobre tudo isso. O que que vocês têm, assim, qual, não sei, a formação que vocês têm antes desse processo e o que vocês têm de formação depois desse processo, assim, para construir esse... Porque uma parte grande do trabalho acontece, né? Dentro de vocês, antes de ir para... Sim, eu sou formado em biologia, né? E desde o início, quando eu comecei a minha formação, foi porque eu gostava muito de bicho, né? Gostava muito de bicho, pegava todos os bichos daqui, levava para casa, né? Obrigava o Iago a pegar peixe, colocava os peixes tudo dentro da caixa d'água, que é meu irmão, né? E aí escolhi fazer biologia, mas não tinha conexão nenhuma com verde, né? Não conhecia nada. Era mais a questão de fazer as trilhas, de estar no meio da mata e tal. O Iago a mesma coisa, né? E aí o Iago começou esse trabalho aqui, ele começou a plantar umas árvores. Ele também é biólogo, não? O Iago não, o Iago é... Ele tá guia fazendo turístico, pedagogia tá fazendo agora, pedagogia, mas né? ele é formado em guia de turismo. Formado em biologia da... É. E aí ele começou esse trabalho aqui de fazer o plantio das árvores, né? E nesse momento eu fiz estágio no Semucan, né? Que é o viveiro municipal lá de Cotia, onde distribui mudas para São Paulo inteiro. Aí eu falei, pô, vamos pegar esse conhecimento e vamos colocar em prática. Então, vamos começar a plantar mais árvores, vamos fazer o coroamento. E aí a gente começou a plantar essas árvores aqui na praça. O Iago já plantava algumas, né? A gente veio, começou a plantar mais. Até que a gente fez uma parceria com uma pessoa e trouxe mais 45 mudas nativas da Mata Atlântica. Então a gente foi se apegando cada vez mais a isso. E aí depois eu fiz uma especialização em botânica, depois fiz paisagismo e assim por diante. Agora vou fazer mais outro curso aí que vai ser top, né? Estudando sempre, só que tudo que eu aprendi na horta e dentro do grupo nem se compara ao que eu aprendi na faculdade. Porque na faculdade, né, é aquelas informações superficiais. E aqui, com a mão na prática, né, a mão na massa mesmo, você mergulha na atividade. Então você começa a ter uma intimidade melhor com a planta, você está vendo elas todos os dias e tal. Eu sou formada em biblioteconomia. O meu contato com a natureza, acho que é, como o Igor falou, nesse lugar do lazer. Os meus pais são artesãos, sempre viajaram bastante, então a gente é isso, sempre foi fazer trilha, pra praia, essas coisas, né? Então gostamos, né, do ambiente verde, né? Mas a formação com agroecologia, com essas práticas mesmo, foi realmente da prática Na horta. de fazer aqui. Eu acho que tem uma coisa que são as nossas mães e avós, né? Que tem um pouco dessa coisa também, né? Vem do berço, né? Que vem do berço. Ancestral, né? Mas foi muito na prática mesmo, assim. Eu sempre me interessei por questões sociais, né? De alguma forma, assim. Depois eu fui lembrar disso. Quando eu era criança, um dos meus desejos de criança foi ter sido cientista. E eu queria uma solução para aquecimento global, né? Olha Naquela só! época.
tem que ser uma coisa muito prática mesmo e de observar o ambiente, né? Hoje a gente entende que, sei lá, no nosso processo metodológico, né? Tanto de prática, mas também de educação ambiental, quando a gente vai fazer alguma coisa, a observação, tem que ser a primeira parte. Então você tem que ver aonde que você quer fazer o trabalho, que condições aquele espaço realmente tem. Então é isso, não tem água encanada, não tem, é um O que a solo gente vai duro. fazer, né? Quando tem água Exato. não dá pra fazer nada, tchau. Entendeu? Você vai ter uma solução. Exato. E aí essas experiências vêm para mostrar essas soluções. Então, uma delas, por exemplo, né, como aqui o solo ele é bem compactado embaixo, as primeiras tentativas que a gente teve de plantar aqui, a gente cavou Com muita força. com muita força Muito. e tirou muita pedra. Muita pedra. Pedras grandes, né? E aí, pô, pensa você fazer isso num espaço grande, né? A dificuldade, sem recurso, com a enxada e o multi. No Uma intervalo enxada do torta trabalho ainda. que você tem. Entendeu? Então, qual solução a gente foi, né, aprendendo a desenvolver a partir disso? Subir o solo. Então, como o Igor estava falando, que legal. né, essa questão de colocar os galhos embaixo, colocar bastante matéria, biomassa, para ir subindo, né, o solo mesmo, para que a gente comece a trabalhar a partir dele, né? E aí é isso, coisa da prática, entendeu? Coisa de que você só vai saber na hora que você chegar lá, tentar abrir um buraco e encontrar uma pedra, o que você faz a partir disso, né? Então, é identificar as plantas que tem próximas e também acho que ser realista com os recursos que você tem sobre isso, né? Se é um trabalho que você vai fazer sozinho, com certeza vai ser muito mais difícil, né? Muito mais trabalhoso. Ter mais pessoas, com certeza ajuda. Mas também é isso, como que a gente, né, usa das habilidades, né, de todas as pessoas, o que cada um consegue realmente fazer ou não, a disposição para aprender também, né? E aí eu acho que esses meus conhecimentos, né, da biblioteconomia, eles ajudaram nesse lugar de a gente se estruturar os projetos, o coletivo, de pensar como fazer a gestão de uma forma mais organizada. Então, os editais que a gente já conseguiu pegar, né? Então, escrever projeto, fazer a prestação de contas. Enfim, acaba sendo um lugar um pouco mais burocrático, às vezes, né? Da coisa. Mas que é importante também, precisa, né? E é onde eu acho que eu consigo contribuir melhor. Então, Bastante. fala você, Rô. A Rô tá no da mata aí, um tempinho. Eu vim para cá, eu conheci, né, esse espaço, eu sempre morei aqui na Zona Leste, né, em Guaianazes, e sempre participava de mutirões, de permacultura, né, então conheci um pouco disso, né, educação ambiental também, mas era de forma assim bem independente, né, porque eu não estava junto com nenhum grupo, nenhum coletivo. E em 2020 eu tive a grata surpresa de saber que tinha um grupo e um espaço muito perto de mim, e era uma coisa assim que eu nem imaginava, né? E aí eu aprimorei mais, eu conhecia mais a questão da permacultura, né? E aqui eu tomei contato com a agroecologia, né? Coisa que até então eu só tinha ouvido falar muito superficialmente, né? E aí aqui eu vi que a agroecologia dentro de um espaço urbano, periférico, é uma ciência à parte praticamente, né? Que é uma coisa que a gente está desenvolvendo isso. E aí conta a minha experiência de vida como servidora pública municipal, né? E dentro das subprefeituras existem os conselhos de meio ambiente, os conselhos regionais. Então eu estou como conselheira há 2 mandatos, né, do Conselho de Meio Ambiente. E sempre trazendo né? porque a importância da gente conhecer a legislação municipal. No que essas leis elas podem nos proteger de certa forma, né? Então, assim, se a gente não tem esse conhecimento, como que a gente vai atuar? Como que a gente vai forçar o Estado, o poder público, a garantir que existam essas áreas de proteção dentro de espaços urbanos, que são os que mais necessitam, são os mais ameaçados.
A gente acha bem importante que tenham várias iniciativas, né? Porque é isso, se a gente tem mais condições de cuidar desse espaço. Mas, como a Rô falou, são centenas, milhares de espaços que precisam. Toda hora que a gente vê um terreno baldio, já pensa, nossa, ali já daria alguma coisinha. Só que é isso, é um trabalho muito pesado, né? Que a gente não tem condições. Então, né, a gente costuma fazer algumas trocas com esses espaços próximos. Aqui perto tem o Carolinas, né? Que também faz um trabalho de beneficiamento. As mulheres do Gal mesmo, a gente, né, já tem o contato. As hortas próximas. Então, né, tem a horta José Bonifácio, que a gente conhece a pessoa que começou, que foi a dona Severina, né? Hoje ela não está mais à frente do espaço. Mas, enfim, é um pedaço também, assim, no meio dos prédios ali da Coab, que não foi derrubado. E tá lá há mais de 30 anos e lá é cultivo, né? Então, uma coisa produtiva. Tem a horta da Vila Nancim, Guaianazes também, com a dona Helena, que é maravilhosa. Tem o Cabaça. E aí, quando a gente faz as coisas aqui também, a gente sempre chama o pessoal pra estar junto, né? Mas eu acho que é mais... experiência. Exato. Né? A gente não consegue estar fisicamente, né? Tanto quanto o trabalho demanda. Mas o fato também de se conhecer, de estar em contato, de, pô, se o negócio apertar mesmo, a gente, né, sabe que tem alguns lugares, né, coletivos, grupos, que a gente pode ter um suporte mesmo, fazer um apoio. A gente foi afastado dessas coisas mesmo. Então é aquilo. Eu quero natureza, eu vou no parque. Sendo que você pode ter natureza em tudo.